A paz do Senhor. Capítulo 13. Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. Pensamentos, apenas eu penso, podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter lhes dito tudo o que sabia, mas não o fazia. Certa noite, depois que ele e sua esposa haviam retornado de uma festa, ela o repreendeu dizendo: "Por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre Por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse coisa alguma." "Eu já sei o que sei," ele respondeu. "Tento ficar quieto e ouvir. Assim eu posso descobrir o que os outros sabem." Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria, e poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opiniático, ser crítico são, com certeza, três maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados, então ele ataca nossa mente nessas áreas. Este capítulo, espero, nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamento, como também a aprender como lidar com a dúvida. O julgar definido. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram no passado um problema sério em minha personalidade, e acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que Deus tem me ensinado que o ajudarão. Crítica, opiniões e julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez do que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então, eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente, as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás é certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todos os dias que não são necessariamente nem certas nem erradas.
mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazermos compras de coisas de casa juntos, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha e a minha é tão boa quanto a dele. Elas são simplesmente diferentes. Levou anos para que eu entendesse que não havia nada errado com Dave só porque ele não concordava comigo. E claro, geralmente eu o deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele por não compartilhar a minha opinião. Obviamente, minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou o nosso relacionamento. Orgulho, o problema do eu. Digo a cada um dentre vós que não se valorize nem pense de si mesmo além do que convém. Não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância. Antes, pense com moderação. Avalie sua habilidade com julgamento sóbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Romanos 12, 3. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problema que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e a avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossas vidas. Temor santo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou pecado de qualquer natureza, vós, que sois espirituais, que sois responsivos ao Espírito Santo e controlados por ele, corrige-o e restaurai-o e reintegrai-o sem qualquer senso de superioridade e com espírito de brandura, e guardai-vos, mantede um olho atento para vós mesmos, para que não sejais também tentados. Levai, suportai, carregai as cargas e as falhas morais e incômodas um dos outros, e assim cumprireis e observareis perfeitamente a lei de Cristo, o Messias, e completarei o que está faltando em obediência a ele. Porque se alguém, qualquer pessoa, julga ser alguma coisa muito importante para condenser e sustentar o fardo de outrem, não sendo nada, assim mesmo se engana e se ilude. Gálatas 6, 1-3. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra uma atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos como julgar os outros ou ser críticos com eles.